de educação sulle scienze dell'educazione em Luanda e outras cidades a Luanda e altre città e outras localidades em Angola. e altre località in Angola. O mesmo acontece Lo stesso succede com Katiavala Mbuila, con Kyatavala Mbuila, designação atribuída a uma das universidades fatta anche in un'altra università, mais renomadas de Angola, più rinomata in Angola, na cidade de Benguela, nella città di Benguela, ou ainda com a importante rua Rei Katiavala, anche con la principale via Kyatavala, em pleno centro de Luanda. in pieno il centro di Luanda, Designação adoptada em memória do grande rei, nome adottato in memoria del grande re, o rei tradicional angolano, re tradizionale angolano, cujas peripécias usa peripezia, non so cosa vuol dire in italiano, le cui peripécias unem até hoje che unisce fino adesso a geografia histórica la geografia storica de uma boa parte do norte De e una- centro de Angola, di una buona parte del nord e sud e centro dell'Angola, incluindo a aliança de Gingambandi includendo l'alleanza di e Gingambandi mais a sul com Mandume, e Mangiasù con Mandume na luta comum nella lotta comune contra a dominação colonial contro portuguesa. la dominazione coloniale portoghese. Não obstante os elementos de ignorância Nonostante gli elementi di ignoranza equivocados equivocato sobre muitos dos personagens históricos su tanti personaggi storici do período colonial, del periodo coloniale, consola-nos saber ci consola sapere que o governo angolano che il governo angolano está atento è attento às necessidades da valorização da memória alla necessità della valorizzazione della memoria dessas figuras, di queste figure, cujos nomes cui nomi o governo está atribuindo il governo sta cedendo a insígnias, monumentos e localidades alcuni monumenti e località do nosso país. del nostro paese. A esse A propósito, questo proposito nos perguntamos ci chiediamo qual está sendo qual è o empenho real l'impegno reale da nossa classe intelectual, della nostra classe de intellettuale, escritores, di scrittori, sociólogos, sociologi, antropólogos e investidores e científicos investitori scientifici de um modo geral. in un modo generale. A resposta seria que já existem livros La risposta sarebbe che già esistono e, dei libri e documentos nesse campo, e documenti in quest'area, mas são ainda muito ma poucos sono molto pochi e às vezes pouco profundos. e molto poco approfonditi. É por isso que podemos È per questo che possiamo e devemos aqui e afirmar dobbiamo qui affermare o grande mérito de Ondina Coelho il merito va a Ondina Coelho na sua iniciativa nella sua iniziativa em escrever di scrivere e colocar ao alcance E do mettere- público angolano a portata di tutti gli angolani e internacional e a modo internazionale a obra que hoje apresentamos. l'opera che oggi vi presentiamo. Mais do que falar de toda a história de Antônio Manuel Mvunda, Più che parlare di tutta la storia di Nevunda o que a Ondina faz e quello che Ondina fa ao lançar este livro a pubblicare quest'opera é incentivar os escritores e incentivare gli scrittori a continuar a investigar a continuare la ricerca sobre as causas que levaram Antônio Manuel Mvunda sulle cause che hanno portato Emanuele Vunda a lançar-se numa epopeia a portarsi in questa epopea. ele mesmo sabia que Lui poderia stesso lo sapeva que podia terminar che poteva finire com a sua morte nella sua morte e na morte dos seus companheiros de e viagem, nella morte dei suoi compagni di viaggio, como efetivamente aconteceu, come effettivamente è successo, sem atingir os objetivos por ele traçados, senza raggiungere gli obiettivi da lui tracciati, em obediência ao comando do seu all'obbedienza soberano, dal comando o rei del, Dom Álvaro II, del re Don Alvaro II, Panzo Nimi, Panzolini, excetuando o encontro com o Papa Paulo V. e l'incontro con il Papa Paolo V. Considerando o momento em que cederam, Considerando il momento che c'è stato, o momento em que cederam hanno concesso
Sim. As peripécias da viagem de Vunda, le peripezie del viaggio di Vunda, do Reino do Congo a Roma, del Regno del Congo a Roma, em inícios do século XVII até hoje, all'inizio del secolo XVII fino ad oggi. Ondina não teria podido escrever este livro Ondina non avrebbe potuto scrivere questo se libro não tivesse investido um imenso empenho se non avessi messo o concesso tanto impegno na investigação sobre os fatos. nella ricerca dei fatti. A mensagem que Ondina deixa com este livro Il messaggio che Ondina lascia con questo libro é essencialmente um apelo aos angolanos è essenzialmente un appello agli angolani a continuarem a investigar, che continuano alla ricerca, a continuarem a investigar, não só sobre Antônio Manuel Vunda, non solo su Nevunda, mas também fazer o mesmo ma anche a fare lo stesso em relação a outros tantos in relazione a tanti altri valorosos personagens valorosi personaggi políticos angolanos politici angolani do período colonial, del periodo coloniale, dos quais podemos recordar dei quali possiamo ricordare Dunduma, Dunduma, desterrado e morto no exílio sepolto in esilio na metrópole colonial, nella metropoli coloniale digamos em Portugal, in Portogallo, e há quem diga ou em São Tomé ou em Cabo Verde, altri dicono San Tomé o Cabo e Verde, cujo corpo cui il corpo não foi até este momento non è stato fino adesso restituído a Angola, restituito in Angola. como pelo contrário aconteceu Anzi è successo com Moçambique, a Mozambico, onde o governo moçambicano, dove il governo mozambicano, no imediato pós-independência, subito dopo l'indipendenza, exigiu e conseguiu ha chiesto e ci è riuscita que os restos mortais de Ngungunyana che i resti mortali di Ngungunyana fossem restituídos ao povo moçambicano, fossero restituiti al popolo mozambicano, para que ele repousasse em paz para che riposi in pace no país que o viu nascer nel paese che l'ha visto nascere e onde lutou e dove ha lottato de modo destemido in modo distinto contra a ocupação e dominação colonial. contro la colonizzazione. Em Angola, In Angola estamos ainda stiamo ancora à espera dos restos mortais in attesa dei resti mortali do rei Dunduma, di cui abbiamo parlato del ieri, re Dunduma di cui abbiamo parlato prima, desterrado di sepolto e morto cativeiro. e morto in cattiverio. Estamos também à espera Stiamo aspettando dos restos mortais do rei Xing, dei resti mortali del re Xing, Dumbalundo, ou Bailundo em português, Bailundo in portoghese, que, como outros mais, come tanti altri, foi fechado vivo sono stati chiusi vivi num barril vazio de vinho in un contenitore di vino, botte di vino, e deitados ao mar, e buttati in mare, tendo morrido de morte atroz, morti così di maniera atroce, sufocados pela incômoda posição soffocati per la posizione que não lhes dava a possibilidade de respiração, che non gli dava la possibilità di respirare, como podemos imaginar. come possiamo immaginare. A mesma sorte tocou ao rei contemporâneo do Sambo Samboto, La stessa sorte è toccata al re Sambo Sambotti, de que o povo reclama ainda hoje di cui il popolo richiede fino adesso a restituição dos restos mortais. la restituzione dei resti mortali. Sim. E podemos recordar aqui muitos mais reis tradicionais, E possiamo ricordare tanti altri re no tradizionali norte, centro, sul, leste e oeste, nel nord, sud, est e ovest, Manchiava e outros. Moai Java e tanti altri. A vontade de Ondina, La voglia di Ondina ao publicar este livro, a pubblicare quest'opera é, sobretudo, e soprattutto quebrar a ignorância rompere l'ignoranza sobre estes tristes acontecimentos da nossa história angolana. su tutti questi tristi racconti angolani, sulla storia angolana. É também, certamente, este dos maiores méritos E soprattutto uno di questi, un grande merito de Ondina di Coelho, Ondina, ao nos apresentar o livro a presentarci quest'opera, Negrita, uma vida inteira por amor de África.
África. Negrito una vita intera per amor dell'Africa. É uma empresa que não lhe foi fácil. È stata un'impresa non molto facile. Aqui posso recordar as suas viagens em Angola, em Portugal, Qui posso ricordare i suoi viaggi in Angola e in Portogallo, na Torre do Tombo em Portugal, nella Torre del Congo in na Portogallo, Universidade de Lisboa, nella Università di Lisbona, aqui junto do Vaticano presso la Santa e em Sede muitos outros lugares à busca de e informação. tanti altri posti alla ricerca di informazioni. Ela mesma confessa nesse seu livro, Lei stessa dice in questo libro, com muita sinceridade con e tanta humildade, sincerità e umiltà, podemos ver na página 11 a 13 possiamo vedere nella pagina 11 e 13 a perplexidade que ela experimentou il modo perplesso come lei ha sperimentato quando não conseguiu matar a sede da sua amiga Quando non eri- Daniela. quando non è riuscita ad uccidere la sete della sua amica Daniela. Credo che Daniela Russelletti, scusate se... Credo che è questo, Daniela Russelletti. Sì. E outras amigas italianas E tante altre amiche italiane que queriam obter dela che volevano da lei informações sobre o famoso africano na Itália, informazioni sul famoso africano in Italia, com o nome de Negrita, con il nome di Negrita, do qual Daniela Russelletti di quale Daniela e Russelletti outras amigas e italianas tante altre amiche italiane da Ondina di Ondina tinham ouvido falar ne avevano sentito e parlare, de cuja história queriam ter mais di conhecimento. cui della storia ne volevano sapere un po' di più. E por menores, E promenori, história de que muitos angolanos, la storia che molti angolani, como vimos atrás, come abbiamo sentito prima, e precisamente como Ondina, come Ondina, ainda não tinham ouvido falar. come Ondina stessa non aveva sentito parlare. Conhecido nos ambientes sociopolíticos do seu tempo, Conosciuta in questi ambienti sociopolitici del suo como, tempo, como príncipe do Reino do come Congo, principe del Regno del a Congo, sua chegada ao Vaticano il suo arrivo al Vaticano em inícios do ano de 1600, mais All'inizio concretamente del em janeiro de 1608, gennaio del 1608, o príncipe Antônio Manuel Gunda, il principe Negunda, apelidado de Negrita appellato di Negrita por causa da cor negra da sua pele, a causa del suo colore della pelle, mas a partir desse momento ma da questo momento passou a ser conhecido como embaixador do Congo passò a essere conosciuto come ambasciatore del no Congo Vaticano nel Vaticano e hoje é como primeiro embaixador de Angola junto da Santa Sé, e oggi come primo ambasciatore dell'Angola presso la Santa Sede, título que ele conserva titolo che gli è stato concesso desde o momento em que foi acolhido, dal momento che è stato accolto, já moribundo, già morente, pelo Papa Paulo V, dal Papa Paolo V, tendo sido em seguida enterrado sepolto in seguito na Basílica de Santa Maria Maior, nella Basilica di Santa Maria Maggiore, onde jazem os seus restos mortais dove riposano i suoi resti mortali e se conserva o busto e si conserva il busto comemorativo commemorativo precisamente sobre o seu túmulo, precisamente sopra il suo tumolo, recentemente visitado recentemente visitato por Sua Excelência, dalla Sua Eccellenza, ex-presidente de Angola, ex presidente dell'Angola, José Eduardo dos Santos, José Eduardo dos Santos, e ainda mais e recentemente più pelo recentemente atual presidente de Angola, dall'attuale presidente João dell'Angola, Manuel Gonçalves Lourenço. João Manuel Gonçalves Lourenço. Alguém pode estar Qualcuno può essere à espera in attesa que eu fale agora, che io dica adesso, entrando em profundidade, andando in profondità, na história do príncipe Dom Antônio Manuel Gunda la storia di Negrita, e em tudo o que há de verdade ou de in proximidade tutto che c'è di vero o di prossimità histórica storica com o que vem no livro de Ondina Coelho. con quello che viene nel libro di Ondina Coelho. Não é tanto isso o que vim fazer, Non è quello che sono venuto a fare nem mesmo pretendo fazer uma recessão e non pretendo fare una recensione sobre este livro, su questo libro, porque, perché, e como disse atrás, come ho detto prima, o que a autora pretendeu quello che l'autrice pretende ao escrever e ao apresentar este livro ao scrivere. público angolano e internacional, a scrivere quest'opera per il pubblico angolano e internazionale não foi dar uma lição de história sobre Antônio Manuel Gunda, non è fare una lezione di storia per Nevunda,
príncipe do Congo principe del Congo e primeiro embaixador de Angola no e Vaticano, primo ambasciatore dell'Angola presso il Vaticano. com efeito, Con l'effetto, a autora l'autrice e antes de mais, e a tutti quanti despertar um maior interesse sobre a vida desse dispertare l'interesse sulla Desse- vita sobre a vida desse exímio africano, di questo esimio africano, relativamente à sua dedicação à Rela- causa da África. relativamente alla sua dedicazione a causa dell'Africa. E quem quisesse encontrar mais novidades sobre a história de Antônio Manuel Vunda, Per chi volesse approfondire di più sulla storia di Nevunda, encontraria na leitura completa deste livro lo troverà nella lettura completa di quest'opera. a melhor oportunidade de o fazer, Ha l'opportunità di farlo, adquirindo o livro, acquistando il libro, lendo, leggendolo, pagando também, porque não custa Pagandolo. muito dinheiro. perché non costa tanto, E eu que desde já agradecemos a todos. e ringrazio tutti quanti. Pelo contrário, o que de essencial preferimos Per quanto riguarda l'essenziale, é debruçar-nos sobre o objetivo que a autora quis atingir ao escrever este livro, como já dissemos. è toccare l'obiettivo come l'autrice voleva toccare, come abbiamo già detto prima. Para quem conhece minimamente Perché Ondina Coelho, Per chi conosce Ondina, o seu objetivo il suo obiettivo ao escrever este livro a scrivere quest'opera é motivar a curiosidade pública è angolana motivare la curiosità pubblica e angolana internacional e internazionale sobre o que levou esse homem su che cosa ha portato quest'uomo da Corte Real do Congo da Corte Reale del a Congo arriscar a a rischiare vida la sua vita numa viagem perigosíssima, in un viaggio pericolosissimo, viagem do Reino do Congo ao Vaticano, il viaggio del Regno del Congo al Mo- Vaticano, movido somente mosso soltanto pelo interesse em acabar com a escravatura em Pelo- África, per l'interesse di finire con la schiavitù in Africa, que tinha o seu epicentro e aveva il suo epicentro precisamente no Reino do Congo. precisamente nel Regno del Congo. O único meio possível para alcançar este objetivo L'unico mezzo possibile per raggiungere questo obiettivo era estabelecer relações diplomáticas diretas era stabilire delle relazioni dirette diplomatiche com a Santa Sé, con la Santa Sede, no momento em que, in un momento in cui seja Portugal, seja Espanha, sia Portogallo che la Spagna estavam altamente comprometidos erano compromesse com o tráfico de escravos, con il traffico degli schiavi, prática a que a Santa Sé também se opunha, pratica che la Santa Sede si opponeva enquanto Portugal e Espanha in quanto Portogallo e Spagna obstaculizavam esta aliança ostacolavano eh, questa alleanza, no? para evitar que o rei do Congo, Per evitare che il Regno del Congo, no momento Dom Álvaro II, nel tempo Don Alvaro II, Panzo Nimi, Anzonimi, tivesse conhecimento, avessero conoscenza ou melhor, entrasse em contato com o Papa e entrassero in contatto con il Papa sobre as atrocidades destes países em África. sulle atrocità di questi paesi in Africa. Com efeito, Con effetti, Dom Álvaro I, Don Alvaro I, Dom Afonso I, Don Afonso I, Mwembanzinga, Wembanzinga, dos predecessores de Dom Álvaro, uno dei predecessori di Don Alvaro, nas cartas ao Papa, nelle lettere al Papa chegou a expulsar definitivamente arrivò a espulsare definitivamente os i portugueses portoghesi do Reino do Congo del Regno del Congo durante o seu reino durante il suo regnato entre 1909, dal desculpe, 1909 entre 1509 nel 1509 e 1540, e 1540, com exceção de missionários con l'eccezione dei missionari que aí poderiam ficar, che lì segundo o potevano rei, rimanere, secondo il re, somente por motivos de educação soltanto per motivi di e educazione assistência pastoral aos crentes cristãos. e assistenza ai credenti cristiani. Para compreender a real situação do triste drama do tráfico de escravos, Per comprendere la triste
situazioni dei traffici degli schiavi em Angola, in Angola no período colonial, nel periodo coloniale, nos convém ilustrar alguns dados, ci conviene illustrare alcuni dati, dentre os quais tra i quali invocamos o tráfico il traffico de escravos degli schiavi de Angola para as Américas. dall'Angola in America, 5.000 escravos 5.000 schiavi no ano de 1536, nell'anno del 1536, 10.000 10.000 em 1579, nel 1579, outros 10.000 gli altri 10.000 no ano de 1612, nell'anno del 1612, 14.500 escravos, 14.000 schiavi, 14.500 escravos 14.500 em schiavi 1641, in 1641, 16.110 16.110 entre os anos de 1790 tra gli anni del 1790 a 1791, a 1791, 15.000 15.000 no ano de 1840. nel 1840. 1840. Somente para citar uns poucos Soltanto per citare uns poucos de casos, alcuni casi, porque todos os anos, in questi anni, perché tutti gli anni, dentre os anos de 1536 a 1860, tra gli anni di 1900, 1536, É professore. lo so, Você leva, vai, approfitta. non è facile di respingere, È incontrarlo. una lezione. ok. Isso somente para citar uns poucos de casos, Questo soltanto per citare alcuni casi, porque todos os anos, perché tutti gli anni, dentre o ano de 1536 tra il 1536 a e 1860, il 1860, foram extraídos de Angola sono stati deportati dall'Angola quantidades aproximadas una quantità approssimativa a esses a questa- medonhos números. a questi numeri. E o quadro E il quadro em pouco mudou è cambiato di poco depois que a escravatura transatlântica dopo che la schiavitù transatlantica foi substituída pela escravatura interna fu sostituita con la schiavitù interna em forma de trabalhos forçados in forma di di lavoro, sforzato, não remunerados, non remunerato, que os angolanos eram obrigados a prestar che gli angolani erano obbligati a prestare ao governo colonial, al governo coloniale, perto e longe Pedro e Longe, das próprias residências vicino e lontani dalle proprie residenze ou locais de nascimento. o posto di nascita. A esse A propósito, questo proposito, eu não tenho vergonha io non mi vergogno em invocar que in evocare che também eu, che anch'io, Moisés Malombo, que estou a falar neste momento, Moisés Malombo che sto parlando in questo fui momento, por 3 vezes sono stata per 3 volte escravo schiavo na versão de trabalhos forçados nella versione di lavoro sforzato não remunerados, non remunerato, pelo único fato per l'unico fatto de o meu pai che il mio padre ter sido na aldeia, è andato nel villaggio, pelo fato de que era na aldeia, nel villaggio, sim, dos poucos uno dei pochi que sabia ler e che escrever, sapeva leggere e e scrivere, por isso preso e per questo arrestato 7 vezes 7 volte pela PIDE. per la P, Mesmo se acabou sempre acabou sempre por ser deixado livre anche se è finito per essere sempre rilasciato, depois de ser acusado de colaborar dopo di essere stato accusato di collaborare ou conhecer de perto o conoscere da vicino os ditos i detti terroristas que terroristi lutavam pela independência de Angola. che lottavano per l'indipendenza dell'Angola. A situação da escravatura na versão de trabalhos forçados La situazione della schiavitù per quanto riguarda il lavoro sforzato, não remunerados, non remunerato, que eram pior do que os suportados, che erano peggio dei lavori sopportati,
Acabou. Que eram pior che erano peggiori do que os suportados che i sopportati pelos chamados per i chiamati contratados contrattati de fuba podre, di fuga podre. peixe podre, Bisogna spiegare che cosa è fuba. È una Semolino. una polenta fatta con la farina di Di manioca. manioca. Non so se avete mai cassava in inglese. Quindi questo è un alimento che la FAO oggi è considerato alimento mondiale per la FAO. È un alimento che tutti i paesi dell'Africa e dell'America Latina usano come alimento principale. E quindi a quell'epoca, all'epoca in cui c'è stata la schiavitù, quindi in certi villaggi era uno degli unici alimenti che aveva e quindi molto spesso mangiavano già deteriorizzato. Yeah. Sabe o que é fuba, pois não? Sim, fuba podre, peixe podre, pano ruim e 50 angolares e porrada E sem tante- refilares. Creio que é música do nosso famoso cantor Domingues. Okay. Essas duas formas de escravatura interna Queste due forme di schiavitù interna mantiveram-se, hanno mantenuto, si sono mantenute, mi si devo sono, scusare, si sono mantenute até 1975, fino al 1975, ano da independência de Angola. l'anno dell'indipendenza dell'Angola. E neste mesmo ano, In questo stesso anno o país contava somente il paese contava soltanto com perto de 50 milhões de habitantes. con vicino di 50 milioni di abitanti. Isto para dizer que, Questo perché quando em 1483, nel 1483 83, Diogo Cão chegou à foz do rio Diogo Congo, è arrivato vicino al fiume Congo, que batizou de Rio Zaire, che l'ha battezzato come fiume Zaire por ignorância do que significava Zare per ignoranza che significava Zaire na língua Kikongo. nella lingua Kikongo. Desculpe, aqui faço essa referência porque o rio Zare, em Kikongo, Zare é rio. Quando lhe perguntaram o que é significa isto, proprio fiume. eles disseram é rio. E ele percebeu o rio Zare. Mas o rio é o rio Congo, Zaire significava fiume, invece lui ha dato il nome na língua Kikongo. nella lingua Kikongo. Nesse momento, In questo momento o território que constituía a Angola de hoje il territorio che oggi costituisce l'Angola deveria ter perto de 14 milhões de habitantes. dovrebbe avere intorno a 14.000 abitanti, Mas em 1975, ma nel 1975, ano da independência, l'anno a dell'indipendenza, população de Angola la popolazione dell'Angola andava somente à volta de 5 milhões de habitantes. girava intorno ai 5 milioni di abitanti. O que significa que, Ciò significa durante todo o período da colonização, che durante tutto il periodo della colonizzazione o crescimento do volume de população la crescita della popolazione era negativo. era negativa. Isto é, Questo perché? menos de 0 habitantes. Questo perciò meno di 0 abitanti. Mas a partir dos anos 60, A partire dagli anni 60, e para se livrar da escravatura interna per liberarsi dalla schiavitù interna e fugir das mortes e represálias e scappare dalle morti do governo colonial contra os africanos, del governo coloniale contro gli africani, muitos angolanos molti gli angolani fugiram para países vizinhos, sono scappati per i paesi vicini, o que reduziu ainda mais quello che ha ridotto ancora di più o crescimento la crescita do volume de população. della popolazione. Yeah. Yeah. Vou já acabar de Vou já acabar, são 2 páginas que faltam. No, 2 páginas. Tá bom. C'è un impegno, caro mio. Tá bem. Então vou acabar, faltam essas páginas, mas não, que vou sintetizar em 2 palavras, para recordar que esta dramática situação que evocamos aqui
e que foi vivida no tempo de Dom Álvaro II, já tinha sido vivida pelo rei Dom Afonso I Mwembazinga em 1960. Soberano que já tinha tido contatos com a Santa Sé, a ponto de ter criado o primeiro bispo angolano, Dom Henrique, como sabem, que foi o primeiro bispo angolano que foi bispo do sul da Itália e do sul da Itália e norte de África. E pronto, com isto queria recordar que a nossa história ainda tem mais alguma coisa que eu vou dizer, o tempo não chega. É muito longa, como já estava a dizer a senhora, como estava a dizer a nossa embaixadora. Obrigado a todos por esta atenção. Botea chiama musica per rilassare. Adesso andiamo con un altro momento musicale. Grazie Silvia. Ho visto il numero. Io molto in italiano li sai i numeri. Immaginati come togliere. Mencionou todas as universidades, em quase em média de 5 províncias de universidades mais conhecidas. Qualcuno ha domande e risposte? Qualcuno vuole fare domande? C'è la domanda? Ok. No, più che altro un commento. Ok. Volevo ringraziarvi a tutti quelli insomma che hanno parlato perché avete esposto comunque dei concetti molto importanti. Gostaria de agradecer aos que tiveram a palavra e que expuseram alguns conceitos muito importantes. E volevo in particolare menzionare due cose che ha. Gostaria de dizer duas coisas que o professor acabou de dizer. Uno è grazie per ricordare la storia coloniale. Obrigada por relembrar a história colonial, Non basta mai. porque nunca é la suficiente. storia. Questo ovviamente fa riferimento anche alla storia europea. Che tendiamo Isso faz referimento também à história europeia. E poi un'altra cosa che ha detto che mi è piaciuta molto è sulla onestà intellettuale Também sobre a honestidade intelectual, dei ricercatori, sobre os pesquisadores, degli intellettuali. dos Io intelectuais. penso che è onestà di tutti noi, onestà intellettuale. Penso que seja uma honestidade interior ou intelectual. Grazie. Ondina, la nostra lottatrice. Obrigada especial a Undina, a nossa lutadora.